Existem inúmeras movimentações dentro do mercado financeiro que são extremamente importantes para o seu operacional, mas tem uma que se destaca, aonde muitas pessoas não conseguem enxergar essa movimentação e acaba tomando um loss. Existe o suporte e resistência e existe o pullback. Pullback nada mais é do que uma troca de polaridade, ou seja, o preço para de respeitar uma região de suporte e essa mesma região começa a se tornar uma resistência. Eu fiz um desenho gráfico, tá? Eu desenhei ali para vocês terem uma noção de mais ou menos o que é e depois eu vou mostrar na tela do meu computador como que vocês vão fazer para filtrar, observar e poder buscar a operação com esse padrão, com essa tendência que o preço se respeita. Então, presta atenção. Então, vamos lá. Pullback, como eu já disse, é uma troca de polaridade. Então, dentro do mercado financeiro, tem uma zona que basicamente sempre vai ser respeitada, que é a questão do suporte ou resistência. Suporte é a região de baixo, onde o preço respeita, e resistência é a parte de cima. Basicamente, tá? Suporte é o chão e a resistência é o teto, né? Vamos dizer assim, é onde o preço mais pode atingir nesse curto período de tempo. Visando isso, tem um movimento chamado pullback, onde a região de suporte, ela tem um rompimento, tá? Tem uma pressão vendedora ou compradora. Eu estou utilizando esse exemplo começando com suporte. Ele vai ter um rompimento e essa mesma zona, essa mesma linha aqui, vai começar a testar uma resistência. Ou seja, muitas pessoas acabam tomando loss, tomam prejuízo, né? Por não saber identificar essa região. Por quê? Tá testando suporte, suporte, suporte. Acaba tendo um rompimento, né? Acaba tendo toque aqui e o pessoal acha que vai dar continuidade. Então, efetua uma operação de compra nesse sentido. Só que daí é onde que o preço faz o quê? Dispara para baixo e depois de um certo tempo, cerca de 15, 20, 30 minutos, depende muito, volta a testar a região como uma resistência. Então, nessa movimentação, você, para identificar, primeiro, você tem que colocar uma linha de tendência, tá? Tem que colocar marcando fundos ou topos, tá? Na região e também, obviamente, colocando outro indicador para indicar a força dessa movimentação ou algo do tipo. Minha preferência, gosto bastante e sempre tá no meu setup de operação, o indicador de MACD, tá? Por quê? O MACD nesse cenário, ele vai testar suporte, suporte, suporte mais uma vez. Só que daí aqui, pode ser que tenha falso rompimento, tá? Que seria essa movimentação de ter um leve rompimento, mas voltar a continuar o fluxo de alta. E o MACD vai informar isso. Por quê? O MACD, ele é uma convergência e divergência de duas médias móveis. Ou seja, é uma aproximação e um afastamento de duas linhas, beleza? Uma de curto prazo e uma de médio prazo. Se o MACD, ele estiver indicando que não está apontando, né, para uma região de baixa ali, perdendo força compradora, e tiver um falso rompimento, tiver um rompimento aqui, né, na teoria, provavelmente o preço não vai respeitar. Então ele vai ter uma pequena força vendedora para depois dar continuidade ao fluxo de alta. Aqui já não. Aqui nesse cenário, quando tem o rompimento, né, quando acontece realmente o pullback, o preço lá no MACD, ele vai indicar baixa também, tá? O de curto período, ele vai indicar baixa também. E é quando tem o rompimento lá no MACD que vai apontar aqui na região do suporte ou resistência, e aí onde o preço pode voltar e testar essa região como uma troca de polaridade. Então, nesse sentido, suporte se torna resistência e resistência pode se tornar um suporte. Aqui é só a teoria das movimentações. Eu vou mostrar na tela do meu computador agora como que você vai fazer para identificar esse padrão e como você vai fazer para buscar a operação também. Lá na tela, vocês vão ver que tem velas, que são as partes mais e que deixa pavio, que vai apresentar rejeição ou continuidade realizando um pullback, beleza? Então, vai acompanhando e vamos para a tela do meu computador. Bom, então vamos lá. Como eu havia dito anteriormente no quadro ali, o gráfico ele sempre vai respeitar duas regiões, suporte ou resistência. Suporte é a região de baixo e a resistência é a região de cima. Eu deixei aqui no meu gráfico agora a linha abaixo como um suporte, a linha verde acima como uma resistência. Como você pode ver, o preço vem sendo bem respeitado, né? Sempre quando toca aqui em cima, o preço acaba caindo, voltou, tocou a mesma região acima, caiu, voltou, testou a mesma região novamente, apresentou rejeição, né? Que é deixar um pavio para cima, nesse sentido da resistência, e o preço caiu novamente. Depois disso, alguns minutos depois, teste no suporte, o preço caiu, começou a retornar para cima, subiu ali, deu um falso rompimento ali e tudo mais, voltou a testar a mesma região de suporte, tá? Depois lá na parte de baixo, e aí o preço ele teve o seu rompimento. Então aqui, nesse caso, o primeiro rompimento que a gente teve foi para baixo, foi o rompimento do suporte, e pós esse rompimento, a gente teve a primeira região de pullback, tá? O primeiro movimento de pullback, que seria o rompimento dessa região. Aqui muitos, tenho certeza que fariam uma operação compradora. Por quê? Já que testou as regiões anteriormente, né? Testou aqui nessa região, testou essa região aqui também, poderia efetuar uma operação de compra, tá? Elevando o preço desse ativo. Mas não, o preço tocou e começou a disparar para baixo. Aonde que eu percebo que ele se torna uma região de pullback?
quando ele volta a testar a mesma zona novamente. Então aqui nesse sentido, eu tenho o último toque aqui nessa região, o preço do ativo começou a cair. Minutos depois, ele começou a se aproximar dessa mesma região, não teve força para romper, ia ser um falso rompimento aqui, o preço já ia explodir para cima nesse cenário. Mas não, perdeu a força, desceu novamente, subiu, tocou, apresentou rejeição, caiu novamente. Aqui eu tô pegando um momento que o gráfico estava com uma alta volatilidade, então tá com algumas movimentações bem agressivas. Mas como vocês podem observar, já voltou para cima novamente, testando a mesma zona, que estava testando no passado. E aí passou alguns minutos, mais uma vez rompimento, realizando mais um pullback, tá? Então, mesma zona que se tornou um suporte, agora ela tá se tornando uma resistência, ó. Resistência, porque o preço não consegue ultrapassar. E é por isso que muitas pessoas perdem dinheiro no mercado por não saber analisar essa região. Às vezes, a pessoa tá tão fissurada, acabou de aprender o que é um suporte e uma resistência, que é o básico do mercado financeiro. E aí, falar, ó, teve um toque aqui, realmente o preço vai disparar para cima e antecipa a movimentação. E é onde que toma um prejuízo. Por quê? O mercado, ele é soberano. O mercado que vai mandar na tendência. Não é porque você apertou um botão de compra e venda que o preço vai subir muito ou vai cair muito. O mercado, ele é soberano. Ele que vai ditar as regras. A gente só vai entrar na tendência. A gente só vai pegar a continuidade do que está acontecendo. Então, antes de você realizar qualquer tipo de operação, tem uma regrinha de 3 que eu sempre falo pro pessoal que opera comigo. É uma vela de rompimento, confirmação e execução. Rompimento, confirmação e execução. Então aqui, o que eu faria? Pô, realmente, tá? Vou pegar aqui um exemplo aqui à frente. Teve aqui um falso rompimento, né? Passou aqui um pouquinho mais para baixo. Tivemos uma vela de rompimento, confirmação, né? Só que essa confirmação já foi mais fraca comparada aos candles anteriores. Então eu já tô vendo aqui que tá tendo perca de força na ordem compradora. Se os candles estivessem sólidos, esse candle tivesse grande, esse grande e esse aqui fosse maior, aí beleza, eu poderia até executar a operação. Mas aqui não. Aqui eu tô observando que teve um candle maior, o segundo candle já foi menor e o terceiro candle, que seria a minha confirmação, né, a penúltima etapa de eu realizar a operação, ele já foi bem menor em comparação ao anterior. Então eu já tô vendo, tá tendo perca de força compradora aqui, não executaria. E aí depois disso que aconteceu, pum, preço caiu para baixo. Aqui nesse cenário, antes de eu executar qualquer operação, eu visualizo ver se vai ter um teste de pullback, tá? O que seria? Primeiro eu tenho que aguardar ter um toque nessa mesma região. Então aqui nessa queda, não faria absolutamente nada, só ia ficar aqui olhando meu gráfico, vendo as movimentações que iria fazer e depois desse toque sim, tá? Depois desse toque sim, eu realizaria a operação. Então aqui, ó, ele rompeu, testou essa região, voltou para baixo muito forte. Realmente tá testando a região, uma região que era suporte virou resistência e agora realmente está confirmado o meu pullback. Agora eu posso fazer a operação. Então o que eu aguardaria? Uma vela de força vendedora, uma vela vermelha sólida, coisa que aconteceu aqui, uma correção ou uma continuidade, né, que seria essa vela aqui, foi uma vela de correção de preço, e eu executaria a operação nessa terceira vela, pegaria uma operação vitoriosa de primeira. Outro cenário, já sei que o preço está testando esse pullback, tá? Já sei que aconteceu um pullback aqui, sei que o preço está respeitando essa mesma região. Então, aguardaria o quê? Ia aguardar mais um toque, após esse toque, executaria mais uma ordem vendedora, mais uma operação vitoriosa. Por quê? Prestem atenção nisso aqui. O preço veio, subiu forte, tocou essa mesma região e deixou um pavio para cima. Pavio para cima representa perca de força compradora, tá? Significa que os grandes investidores, os institucionais, não estão com mais vontade de permanecer esse ativo alto, tá? De valorizar esse ativo. Então tá deixando um pavio, chegou a um nível aí, atingiu a região e começou a perder força na mesma hora. E aí nesse momento eu executaria uma operação de venda. Pegaríamos uma operação vitoriosa nesse candle vermelho. Passou 4 minutos depois, o preço valorizou, deixou o pavio para baixo. Aqui tivemos um engolfo de baixa, onde o candle vermelho foi maior que o candle anterior. Executaria uma operação de venda também. Tivemos rejeição no nível, né? No nível de resistência. Engolfo de baixa, continuidade de baixa. Executaria uma operação vendedora, mais uma operação vitoriosa. Vamos puxar aqui mais na frente, ó, para vocês terem uma noção. Aqui não. Aqui já tivemos rompimento, deu continuidade. Por enquanto, aquela regrinha que eu falei, não executaria nada, porque teve rompimento e deu continuidade. Então, para isso, eu precisaria ver se ia ter mais um pullback para poder executar a operação depois. E aí, ia aguardar as próximas movimentações para executar. Para vocês observarem o quão importante essa movimentação, eu tô dando um exemplo aqui. Eu peguei esse exemplo desde as 4 horas da tarde do dia 15 de setembro no Bitcoin, no gráfico de M1. E essa região veio sendo respeitada, ó, até o dia 16 mais ou menos, ele tá sendo respeitado ainda. Ainda testou essa mesma margem, caiu. Tivemos mais um pullback aqui, ó, mais uma grande região de pullback nessa parte, beleza? Tivemos mais uma região de pullback aqui em cima também, ó. O preço acabou rompendo, se aproximou
aproximou, não teve força para retornar, continuou o fluxo de alta, desceu, não teve força para romper, fluxo de alta, toque, rejeição, fluxo de alta, rompimento verdadeiro, mais um toque dentro do suporte de resistência que está sendo testado desde um dia atrás, beleza? E deu continuidade. Então, aqui, só nesse... Se eu operasse em um dia, eu teria pego pelo menos aí umas 13 a 15 operações vitoriosas, praticamente todas de primeira, só por observar pullback, só por observar um toque e rejeição ou toque e continuidade na região de suporte e resistência. Então, por isso que eu falo, muitas pessoas acabam perdendo dinheiro porque não tem a paciência de esperar. Acaba tocando, a pessoa já entra seca. Ah, teve um toque no suporte, eu vou executar uma operação agora. Não, um toque, uma confirmação e uma execução, para depois você pegar operação vitoriosa. Mas pullback aí, tem vários vídeos no YouTube que o pessoal ensina durante 30, 40, 50 minutos uma aula de pullback, e eu tô resumindo aí para vocês em menos de 15 minutos o que é um pullback na teoria, na prática, para vocês melhorar o setup de operação e parar de perder dinheiro com essa região, beleza? Mas, explicação finalizada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem no meu suporte do Telegram, vocês têm um contato direto comigo, vai estar no link da descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo e quer ter um pouco mais de instrução referente a esses pontos de rejeições ou até mesmo estratégias dinâmicas para você pegar mais operação dentro do mercado financeiro, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo e participa das minhas reuniões ao vivo no canal do Telegram, beleza? Tamo junto!